Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírito Consolador, em mais uma noite de reunião doutrinária. Hoje, mais uma vez, teremos o prazer de ouvir o queridíssimo Edivaldo César, que já está com a gente aqui desde mais cedinho. Ele que é trabalhador do Instituto Kardecista, lá no Centro Histórico. Estava até falando com ele agora há pouco sobre a vontade. Passei por lá esses dias, me deu uma vontade de conhecer. Ele estava aqui me contando que é tudo muito histórico também lá dentro e a vontade só aumentou. Então, vou botar ele aqui na tela. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Ok, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que já estão aí sintonizados com o canal da casa. É um prazer estar aqui mais uma vez, cumprindo com esse convite da casa para as reflexões da noite. Seja bem-vindo. É um prazer todo nosso. Eu vou pedir agora que o senhor Moacir faça a prece de abertura da reunião. Senhor Moacir. Ok, tudo bem, Matheus. Vamos então começar o nosso trabalho iniciando com a prece de Jesus. Pai de infinita misericórdia que estás no céu e em todo o universo, estás, meu Deus, em toda parte. Glorificado, Senhor, seja o vosso santo nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, misericórdia, de bênção, bondade, mas que faça-se, meu Deus, a vossa santa vontade na terra, no céu e em todo o universo, em tudo que criaste, Pai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, Pai, nossas falhas, nossas fraquezas. Perdoe na condição de perdoarmos também aos que nos ofendem, aos que nos devem. Não nos deixe, meu Deus, cairmos em tentação, ciladas, armadilhas, mas que a vossa misericórdia, meu Pai, nos proteja e nos livre do mal, de todo mal, que assim seja. Senhor Jesus, novamente reunidos, mestre e amigo, em vosso nome, para darmos continuidade ao nosso trabalho, cumprindo assim, Senhor, a programação do Consolador, do Centro Espírita Consolador, que tem por objetivo promover estudos da doutrina espírita, divulgar também a doutrina espírita através de palestras, seminários, leituras, mensagens e outros recursos. E ainda, Senhor Jesus, pedir para que os irmãos pratiquem a doutrina espírita com base no vosso evangelho. Assim sendo, Senhor, na certeza da vossa presença, o nosso grupo de trabalho, nós queremos encerrar a nossa prece, desejando sucesso ao nosso companheiro palestrante e aos ouvintes também, aos ouvintes uma boa atenção concentrada no tema de alta importância, é sobre o Livro dos Espíritos, meus irmãos. E que assim seja, meu Deus, que assim seja. Pronto, Matheus. Que assim seja. Então, Edivaldo, a partir de agora é com você. Qualquer coisa você pode me chamar que eu estou aqui a posto, beleza? Ok, Matheus. Obrigado, Moacir. Obrigado a todos e todas que estão vinculados neste momento com as reflexões da noite que nos foi convidada para sobre os 165 anos de lançamento da obra que é o carro-chefe do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Como todos nós sabemos, foi no dia 18 de abril de 1857 que essa obra foi lançada para o mundo, lá em Paris, trazendo foco de luz e iluminação espiritual para toda a humanidade. Então, esse mês de abril é um mês festivo, é um mês muito importante para a doutrina, para a equipe espiritual, orientada pelo Mestre Jesus de Nazaré, através do patrono Allan Kardec e todos os seres que fazem parte da equipe do Espírito Verdade, para o movimento da doutrina no mundo.
E esse movimento é feito por nós, os trabalhadores dos centros espíritas, os frequentadores que utilizamos os recursos terapêuticos que a doutrina nos oferece. Então, mês de abril, Livro dos Espíritos e Evangelho, completando mais um período entre nós. E o Livro dos Espíritos, um século e mais 65 anos. Então, para o tema da noite, nós lançamos o Livro dos Espíritos, 165 anos, iluminando consciência, despertando vidas e fazendo com que nós, espíritos em processo de evolução, tenhamos vida plena. Plena e abundante, conforme o próprio Mestre nos garante com a sua vinda ao planeta Terra. E sabemos que essa doutrina é uma doutrina cristã, é uma doutrina que está vinculada à programação de Jesus como governador espiritual da Terra. E nós começamos dizendo assim, que na época em que foi lançado o Livro dos Espíritos, começava o terceiro quartel do século XIX. E esse período ainda era o período de muitas sombras, sombras de pessimismo, de precursores em quedas morais, porque a sociedade, como em toda época, a humanidade, através da evolução do seu pensamento, busca os caminhos necessários para programar a sua própria evolução espiritual. E no momento histórico em que essa programação espiritual estava para se cumprir, o pessimismo, a lamentação, as queixas, as quedas morais, a vivência apenas pela veste material, era muito comum na época, muito mais ostensiva do que nos dias atuais, onde muitos seres não encontravam respostas para suas indagações acerca da felicidade e do significado da vida. E nesse momento, muitos seres entravam no chamado vazio existencial, porque alguns só garantiam a sua felicidade através da matéria que poderia ver, pegar, sentir e perceber, sem vislumbrar que além da matéria existe uma outra vida mais além. E essa vida mais além é a vida do ser espiritual, que estamos em processo de evolução, todos nós. Então, nessa época, nesse quartel, os impositivos religiosos começavam a ser desprezados. E a cólera, a tão falada cólera de Deus, dos castigos, das perseguições, das mortes, cresciam as fileiras dos ausentes de crença. Por isso que muitos seres, ainda nos dias atuais, não se filiam, não se aproximam a determinadas religiões ou religião alguma, devido à forma como nós, seres humanos, viemos tratando os princípios religiosos no mundo. Então, a cólera divina, entre aspas, que Deus se encolerizava, mandava matar, perseguir, destruía. Era o Senhor dos Exércitos na época. E a ciência começava, embora a passos lentos, a triunfar sobre a própria fé, porque alguns já começavam as indagações. Indagações essas que até hoje muitos seres encarnados fazem na Terra. De onde eu vim, para onde vou, quem sou, por que aqui estou, o que me criou, ou quem me criou, por que é que eu existo. E o grande filósofo já disse no passado, se penso, logo existo. E se pensamos, temos o direito do questionamento, das dúvidas e da busca do conhecimento, para que esse conhecimento venha nos libertar. Então, os princípios religiosos, meados do século XIX, começavam a ser desprezados por alguns, apegados ainda a outros. E nessa época, Paris emergia do século das luzes, transforma-se na capital do mundo intelectual. Porque nesse seio encontrava-se um grande número de espíritos intelectuais encarnados, buscando o andamento do desenvolvimento científico, como o estudo do magnetismo, por exemplo, e esse vínculo, após as batalhas sangrentas do passado, os séculos das luzes começa a florescer. E através desses séculos de luzes é que nós recebemos essa grande mensagem despertadora, que é o Livro dos Espíritos. Mas as indagações não cessavam, elas continuavam. O materialismo campeava em toda sorte. Os princípios materialistas determinavam a vida de muita gente.
porque alguns seres lançavam suas propostas dizendo que a vida cessava com a morte do corpo, e que nada mais restava após o túmulo, durante o túmulo, depois do túmulo e antes do túmulo, era apenas uma passagem na matéria, e quando essa matéria se extingue, também o ser ou a inteligência do indivíduo deixa de existir. Então, junto a esse materialismo, muitos admitiram suas próprias vidas, porque os seres temos o livre-arbítrio. E através dele nós vamos desenvolvendo as nossas possibilidades, traçando rumos, traçando caminhos para a nossa própria felicidade. E todo esse movimento é permitido, né? Por quê? Porque enquanto espíritos nós somos dotados de capacidade de razão, a inteligência, que é um dos principais atributos nossos. Então, Paris estava no centro do universo, na época, como a moda, o intelecto, a ciência caminhando e palmeando pelo mundo, e muitos ainda interessados nessas investigações. Nós vamos ver que não é o acaso que essa obra é justamente lançada em Paris. Por quê? A ciência e a razão, alguns diziam, são os meus deuses. Afirmavam outros apressadamente, investigadores dementados pelo amor a si mesmo, de que se achavam possuídos. Ciência e razão. Só creio no que a ciência pode comprovar e no que a minha razão possa suportar. Sabemos que somos espíritos em processo de evolução, cada um de nós estamos num estágio, apesar de estarmos todos no mesmo educandário que se chama planeta Terra, sob a orientação do grande educador por excelência, que é o Espírito Jesus de Nazaré. Então, apressadamente, os investigadores já colocavam, primeiro plano, o amor a si mesmo. Eu preciso investigar, e desprezava as coisas que não fossem ainda compreensíveis ou necessárias para cada um deles, devido ao nível intelectual em que já se encontrava. Então, esse era o cenário da época, cenário esse em que estava havendo uma programação muito mais além das necessidades humanas imediatas pelo materialismo, para que fossem respondidas as questões necessárias da vida. Então, Deus, o Criador e mantenedor da vida, que hoje nós já sabemos, teoricamente, pelos estudos doutrinários, é um motivo de cogitação e de busca, que os indivíduos tinham sede desse grande conhecimento. Alguns já diziam, no túmulo, afirmava-se, encerram-se todos os sonhos, apagam-se todas as luzes do ideal, destroem-se todas as esperanças e condições de vida. Essa é a doutrina materialista. Doutrina essa que só crê unicamente na matéria que nós conhecemos até então, que a ciência na época era capaz de divulgar e que nos dias atuais, hoje, mesmo indo mais além, existem matérias tão sutis que a nossa ciência ainda não logrou o êxito de percepção. E essa era a proposta. Então, viver somente na matéria era o objetivo de muitos seres, buscarem a conquista material, porque somente essa era o seio para a felicidade. Então, o cenário da humanidade. A humanidade vem evoluindo ao longo dos tempos, desde os tempos primitivos do planeta até os dias atuais, em que estamos no segundo degrau da evolução. Expiações e provas. Somos nós, os espíritos, que estamos passando por esse processo, que faz parte da vida de todo espírito criado simples e ignorante. Mas as leis divinas nunca deixaram de chegar até nós. Para quê? Para o esclarecimento necessário, para que nós possamos perceber que nós não estamos ao léu. Nós somos seres imantados ao Criador através das leis geradas e criadas por Ele. Então, é justamente nesse cenário, nesse momento de expressivas e complexas realidades, dizem os instrutores espirituais, que aparece, que é lançado a obra O Livro dos Espíritos, surgindo assim como a grande resposta do céu para as perguntas aflitas da terra. O ser espiritual desejava conhecer-se. Nós desejávamos saber qual o motivo da nossa existência, qual é a causa maior.
que nos mantém, que nos criou e que nos dotou de potencialidades para que nós possamos estar desenvolvendo-as ao longo dos tempos. Então, chega ao cenário a obra O Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, seu nome de batismo, que nasceu em Paris, na França, na cidade de Lyon, bem próximo à capital, passa a fazer parte dos intelectuais da época, estudou com Pestalozzi, o grande mestre pedagógico, que traz também a sua contribuição a essa grande equipe do Espírito Verdade. Porque nós já sabemos que coisa alguma acontece ao acaso. Então, o planejamento divino é um planejamento organizado, sempre foi, continua sendo e sempre será. Então, com o pseudônimo de Allan Kardec, orientado por um dos espíritos da equipe em que ele teve contato, quando disse para ele que eles já haviam se conhecido em épocas passadas, em encarnações outras, e ambos eram sacerdotes dos druidas, onde nas Gálias antigas, e as Gálias, atual região da França. E lá ele já estava em contato com as leis divinas, ensinando aquele povo, orientando sobre a existência do Criador e mostrando o rumo, o direcionamento para a vida. E ele diz, chamo Zéfiro, nós nos conhecíamos no passado e hoje eu lembro o teu nome daquela encarnação, o senhor chamava-se Allan Kardec. Então, Allan Kardec, após a codificação da doutrina, ele torna-se o patriarca desse movimento através dessa doutrina, em essência, a doutrina espírita, onde ele ordena, ele comenta, ele analisa, apresenta as conclusões sobre todos os ensinamentos que foram ministrados pelos espíritos. Como tudo começou? Quando nós vamos hoje ao histórico do espiritismo através do autor Arthur Conan Doyle, nós encontramos os fenômenos espirituais que começaram a assolar no mundo inteiro, não somente na Europa. A Europa estava como centro, porque naquele momento, como Paris lançava para o mundo toda a tecnologia que aparecia através da ciência, mesmo em processo outros, após as grandes revoluções, os grandes combates. E ele fica sabendo que as mesas estavam girando. As mesas estavam batendo, até o momento em que alguém diz para ele, professor Hippolyte, as mesas agora não somente giram e dançam, elas também respondem questões. E ele diz, segundo me consta, mesa não tem cérebro, é algo material. Como pode algo que não pensa, que não tem inteligência, responder algo corretamente? Mas também ele não cogita da negação nem da afirmação. Utilizando o seu veio científico da época, por muita insistência, ele vai participar dessas reuniões. E é lá que ele fica sabendo da sua missão, da sua tarefa. Quando os seres que se comunicavam, que até então as pessoas se divertiam, porque a dança das mesas viraram diversão em Paris e em grande parte do mundo. O nosso Brasil não ficou de fora, a nossa Bahia também não. Não é o acaso que o maior movimento espírita do planeta se encontra instalado aqui no Brasil. Com Jesus dando assessoramento para que no futuro, quem sabe, com uma proposta do Espírito Viana de Carvalho, o Brasil venha a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Divulgando, vivenciando, auxiliando o mundo na sua transformação, porque o celeiro do mundo se encontra aqui estabelecido através do movimento espírita no planeta. Então, após esse processo, ele fica sabendo que tinha essa tarefa, mas ele pergunta aos espíritos, e se eu não tiver condição de realizar essa tarefa? E eles disseram, outros a farão, porque esse momento é urgente, preferencial, é uma programação divina, é uma invasão organizada que está se dando no planeta, não somente na Europa, mas em várias partes do mundo, porque a equipe é imensa. Uma pleiade de espíritos desencarnados que estamos aqui neste momento para cumprir uma promessa de Jesus de Nazaré em seu Evangelho.
E ele adentra pelo processo, entende a proposta, abraça e dedica a sua vida, revolucionando vigorosamente os conceitos sobre Deus, sobre a alma, sobre a moral, sobre a esperança, sobre a comunicabilidade dos espíritos. Quando ele observa todo esse movimento, o seu primeiro pensamento, ele diz: pode ser o magnetismo que está influenciando nas danças das mesas, mas também pode ser a presença dessas pessoas que aqui estão fornecendo matéria através do magnetismo animal para que as mesas possam se locomover. E a partir daí ele começa a fazer suas próprias experiências. Por isso que o Livro dos Espíritos traz o veio científico também, porque ele começa a observar, a experimentar, para depois concluir. Perguntas diversas foram feitas, elaboradas por ele, elaboradas por outras pessoas que trabalhavam em outros países, em grupos de estudos, e todos ele mandava para lá as mesmas questões, para que eles respondessem, e ele checava a essência das respostas. A língua era diferenciada, mas o conteúdo, a essência fundamental era a mesma. E a partir daí, eles orientam. Estamos programando um trabalho do qual a humanidade tem necessidade. Conte conosco. Não somos apenas um, somos uma pleiade de espíritos que aqui estamos, desencarnados, auxiliando os encarnados, ou seja, a equipe espiritual responsável pela codificação do Livro dos Espíritos, da doutrina, dividiu-se, parte no plano espiritual dos desencarnados e parte no plano espiritual dos encarnados. Eram os médiuns da época, que serviram de intermediário entre os desencarnados para nos trazer a mensagem que hoje estamos aqui refletindo sobre essa grande obra, que é o centro de atenção de toda a casa espírita. Por isso que os grupos de estudos existem em todos os centros, porque nós só podemos vivenciar algo se a gente conhece. E o estudo é fundamental. Essa obra, ao longo desses 165 anos de lançamento, vem acompanhando o desenvolvimento científico material do planeta e até hoje não se encontrou uma fissura que esteja em desacordo com as descobertas atuais. Então, é uma obra que a cada momento nós percebemos que está atualíssima. Obra de caráter filosófico, porque na época a filosofia dominava, o prazer pelo saber e pelo conhecimento, tanto que Kardec coloca no início da obra Introdução a uma doutrina filosófica, que vem em seu desenvolvimento trazendo o bojo da filosofia, da ciência e da religião. Uma religião diferenciada, não uma religião programada com os dogmas e não tendo a função de nos religar ao Criador, porque a criatura jamais se desligará do Criador, mas que possamos compreender a nossa destinação, as leis que nos regem, vivenciando-as. Cada vez mais nós iremos compreender também essa causa, que os Espíritos nos dizem que a causa é a inteligência de tudo que existe, que a causa primeira, inteligência suprema. Então, o Livro dos Espíritos, por isso, é considerado a espinha dorsal do Espiritismo. Por quê? Porque todas as outras obras partem de seus princípios. E com esse livro, 18 de abril de 1157, com apenas 501 questões, Allan Kardec lançou para o mundo a Era do Espírito. Interessante é que, quando ele preparava os manuscritos para levar a gráfica da senhora Danty, o filho dela era quem administrava a gráfica. E ela chega numa bela manhã e pergunta: o professor Hipólito trouxe uma obra para a gráfica, onde se encontra? E ele disse: está na estante como todas as outras. Por quê? Porque fala da vida, fala da morte, fala disso, fala daquilo. E ela disse: não, essa obra é diferente. Essa obra é urgente e preferencial. Encaminhe imediatamente para a gráfica. E a obra foi para a gráfica com 501 questões.
Após estudos outros que ele continuou elaborando, com assessoramento da equipe espiritual, o Livro dos Espíritos passa a ter 1019 questões. Em algumas obras, nós encontramos hoje 1018, 1019, também como erro gráfico de algumas editoras. Mas vai muito mais além, porque nós sabemos que existem questões que estão divididas em itens A, B, C. Então, vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Que traz o Livro dos Espíritos? Conhecimentos da época, século XIX, até os dias de hoje estamos no século XXI, que nós, espíritos no planeta Terra, já temos a condição de elaborar através do estudo para compreender. E o Livro dos Espíritos não ficou estanque, porque outros médios vieram dando prosseguimento às revelações do plano espiritual. Ele é o carro-chefe porque todas as outras obras são filhas de partes do Livro dos Espíritos. Vejamos. Nele se cumpre, como eu disse anteriormente, uma promessa, a promessa do Consolador, do Paracleto, do Espírito Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Em João, capítulo 6, nós recordamos o Consolador prometido, quando Jesus, antes de partir para o plano espiritual, já dizia aos discípulos e aos apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. E eles perguntam: quem, mestre? O Espírito de verdade, que vem ao mundo, vocês não conhecem por enquanto, nem todos conhecem, porque não têm condições ainda, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará convosco, ele estará em vós, ele permanecerá eternamente. Como assim eternamente? Então, hoje nós sabemos que a doutrina não está pautada num único ser. Os conhecimentos que foram revelados para nós atualmente, à medida que nós vamos entendendo, compreendendo, assimilando, colocando-os em prática, permanecerá conosco para a eternidade. Porque os espíritos vão e vêm, encarnam, desencarnam, vão, retornam, mas a doutrina continua em sua essência. Lembro-me muito bem, na época, mais de 20 anos atrás, quando Chico Xavier retorna ao plano espiritual, alguns colegas, companheiros de trabalho me perguntavam: e agora, como fica o espiritismo, já que Chico Xavier morreu, voltou ao plano espiritual? E eu dizia para eles: o espiritismo, a doutrina espírita, continua intacta em sua essência, porque os seres encarnados que estão trabalhando são trabalhadores e divulgadores da doutrina. Mas a essência em si mesmo, ela pertence a uma comunidade de espíritos desencarnados sob a orientação de Jesus, que continua. Então, todos vão desencarnar, mas a doutrina continua, os conhecimentos, a divulgação. Então, significa dizer que essa era de evolução da humanidade começou no século XIX, a era da libertação. Sair do materialismo para conhecer o espiritualismo, aprofundando o conhecimento através dessa doutrina. E a promessa foi feita e foi cumprida. Em 18 de abril de 1957, quando lançou a primeira versão, a procura foi imensa, porque as pessoas tinham sede de conhecimento, de saber a causa da sua própria origem. E os autores nos dizem assim, que este livro não é um livro comum, que se pode ler um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Muito pelo contrário. É para ser lido e estudado sempre. Lembremos do nosso irmão, professor Divaldo Franco, quando começou a ler o Livro dos Espíritos, aconselhado pelos mentores espirituais, dizendo a ele da necessidade de leitura, e ele leu numa rapidez incrível. E depois voltou para o Espírito: meu irmão, eu já li. E eles disseram: agora estude. E ele estudou. E o que é que eu faço? Releia, torne a estudar. E ele nos disse que até os dias atuais, todos os dias ele lê algo do Livro dos Espíritos e encontra nele a atualidade necessária para a nossa vivência aqui no planeta e o acompanhamento científico. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. É por isso que muitas vezes
depois de tempos, determinadas questões, que nós relemos atualmente, é como se fossem novas. Fazemos uma reflexão, não é verdade, ou meditação, e dizemos assim, olha, eu já li essa questão, mas agora não percebia como estou percebendo agora. É a nossa capacidade de compreensão que está ampliando. Por isso que nunca está descartada. Porque nós estamos nos renovando através desses conhecimentos. E essa obra é fundamental para dar início ao conhecimento doutrinário, ao conhecimento da doutrina. É a obra básica, os cursos básicos de Espiritismo são baseados justamente no Livro dos Espíritos, que está dividido em partes e em capítulos, que encontram-se na primeira parte. A primeira parte fala das causas primárias. E essas causas primárias, como tudo começou aqui para o planeta Terra, deu origem à obra chamada Gênese, Criação. E a Gênese fala de quê? Dos milagres, das predições, na visão do Espiritismo. Foi lançada em 1868. Então, quando estamos lendo e estudando a Gênese, nós estamos estudando uma parte, a parte primeira do Livro dos Espíritos. Primeira pergunta, por que será que a primeira pergunta é o que é Deus? E não é quem é Deus? Allan Kardec, codificador, nos conta em outros manuscritos que ele, em determinado momento, estava em dúvida depois de todo o material coletado. Os Espíritos disseram, coloca como título o Livro dos Espíritos, porque o trabalho é dos espíritos desencarnados, juntamente com os encarnados médios, mas não tem dono particularmente. E aí ele disse, até aí tudo bem. Mas na hora que ele pegou todo o material, cadernos e mais cadernos que chega às tuas mãos, revisa todos, encontra falando de moral, falando de evangelho, falando de Jesus, falando da vida, falando da morte, falando de mediunidade, de obsessão. Por onde eu começo? Falando de Deus. Aí ele ficou em dúvida. E ele nos conta que os Espíritos já haviam dito, conte conosco, assim como nós também. Contemos com a equipe espiritual mentora da casa, que eles estão sempre disponíveis para nos auxiliarem. E ele lembrou, fez uma prece e relata em obras póstumas depois que ouviu na acústica da própria alma uma voz que ele dizia no íntimo, a humanidade nesse momento tem sede de Deus. A humanidade está se afastando do conhecimento divino, enveredando pelo materialismo. Portanto, começa com a obra falando sobre o Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, essa nós sabemos de cor, né? Que é Deus? E eles respondem, Deus é a causa primeira de todas as outras. É a inteligência suprema do universo. Então, nós existimos, consequência é Deus. Tudo que existe no universo, a consequência é Deus. Deus é a causa da existência de tudo. Então, na Gênesis, nós vamos encontrar os milagres. Jesus fez ou não fez milagre? Como Jesus operava? As predições que foram anunciadas. Algumas aconteceram, outras não. Então, nós passamos a ter conhecimento, razão desperta e clareza através da nossa própria existência aqui no planeta. Essa é a primeira parte do Livro dos Espíritos, o carro-chefe. A segunda parte fala de quê? Do mundo dos espíritos, o mundo espírita, espíritos desencarnados. Essa segunda parte dá origem ao Livro dos Médiuns, lançado em 1861. O Livro dos Médiuns, onde vem falar de mediunidade, da existência dos espíritos, do tipo de mediunidade que cada um de nós possui. Então, nós vamos entendendo melhor essa faculdade, que é do espírito e que se comunica através da matéria, utilizando o corpo físico como instrumento, e esses médios que vieram na época e os médios de hoje continuam contribuindo para a divulgação doutrinária. Então, o Livro dos Médiuns, quando estamos estudando, estamos desenvolvendo, aprofundando a segunda parte da obra, que é o mundo dos espíritos desencarnados. Lembrando que nós também somos espíritos, só que estamos encarnados momentaneamente. Já estivemos desencarnados, estaremos novamente. A parte terceira do Livro dos Espíritos fala sobre
as leis morais, as leis que regem a vida do ser em todo o universo, porque a lei divina é a mesma. No Livro dos Espíritos, eles dividem em partes para que nós possamos entender da melhor forma possível. Lei de adoração, lei de conservação, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de justiça, amor e caridade, reprodução, lei natural. A lei natural dividida em partes para que nós possamos entender melhor. Qual o livro que vem como origem das leis morais? O Evangelho segundo o Espiritismo, que quando foi lançado por Kardec tinha o título de Imitação do Evangelho. Foi lançado numa época, 1864, primeira versão, por isso que esse ano completou 158 anos, agora em abril também, e depois foi relançado em 1865 com uma estrutura maior e com o título Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos nós conhecemos. No início, Allan Kardec mostra por que escolheu apenas a parte moral da mensagem de Jesus, porque as demais só servem para discussões, não levam ninguém a nenhuma evolução, a nenhum nível de mudança espiritual. E as parábolas, a parte moral, a vivência de Jesus, sejam cristãos ou não, jamais encontram discussões sobre a sua conduta, sobre o seu nível moral de ser o governador espiritual da Terra, hoje revelado para nós através desta mesma equipe. Então, a terceira parte das leis morais, dando origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação do Pentateuco, uma das mais lidas e buscadas pelos espíritas e por alguns espiritualistas, que não são espíritas. Nós sabemos que ser espiritualista é muito mais abrangente do que ser espírita. A espírita é um particular do espiritualismo, que tem a sua forma própria, que tem seus princípios próprios, que tem uma ordenação e uma coordenação espiritual para que nós possamos entender a vida. Mas quantos outros já utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo na abertura das suas reuniões, nas suas leituras matinais, nas suas leituras noturnas, porque é aí que está o consolo da doutrina, mostrando que ele veio para ser o grande médico de almas, que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece. Em período de 2020, quando a pandemia estava no auge, quantos evangelhos nós lemos, hein, companheiros e companheiras? Quantos evangelhos à distância, porque não estávamos mais nas casas espíritas físicas, estávamos utilizando salões virtuais, como estamos aqui agora, que estão ligados às instituições, porque essa tecnologia, pela providência divina, já estava aí disponível para nós, para a humanidade inteira. Porque como Deus tem ciência, consciência, onipotência de tudo, já sabia, e os espíritos amigos, que nós iríamos passar por essa necessidade. E o Evangelho é a tônica. Quantos evangelhos nos lares foram criados? Através do Google Meet, através da internet, pelo StreamYard, pelo YouTube, todos os meios de redes sociais, porque cada centro espírita se fez presente através do seu trabalhador, perceberam? A misericórdia divina. É Jesus operando, continua operando. Nós saímos dos conglomerados físicos, porque não poderíamos estar juntos, e cada um foi ficar na sua residência, no seu lar, mas mantendo contato pelo pensamento e pela mensagem libertadora. E os espíritos trabalham em toda parte, porque eles não estão confinados em lugar algum, que a casa de Deus é o universo. E os espíritos sopram onde quer e podem, e muitos nos auxiliando e nos auxiliaram para sempre, porque essa é a proposta da doutrina. A quarta parte da doutrina espírita fala das esperanças e consolações. Então, quem trabalha esse tema mais aprofundado? O céu e o inferno. É outra obra que vem falar sobre a justiça divina na visão do Espiritismo. Não mais um Deus que castiga do passado, não mais um Deus de guerra que vai à frente dos exércitos, mas um Deus Pai,
um Deus amor, como diz João o Evangelista, Deus é amor. E o próprio Jesus, nosso irmão maior, nos aconselha que Deus é nosso Pai, quando nos ensina a orar. Mestre, ensina-nos a orar. E ele diz, meus amigos, meus filhos, quando orardes, dizer assim, Pai nosso que está nos céus. O Pai é nosso. Então somos todos irmãos pela filiação espiritual. Centelha divina que nós somos. E essa centelha divina estamos em expansão. E essa expansão vai alcançar a perfeição, porque as potencialidades divinas estão em nossa própria consciência, desenvolvendo-se ao longo dos tempos. Então, a quarta parte do Livro dos Espíritos. E ele é completo com as conclusões que os Espíritos trouxeram. Allan Kardec, das suas conclusões, os Espíritos que trabalharam na codificação, fechando com 9 capítulos, que vão finalizar a proposta, e Kardec sabia, porque os Espíritos disseram, o senhor não verá a obra concluída. O Livro dos Espíritos é um arcabouço do geral. O desenvolvimento das obras já foram feitas nas demais, porque retornarás ao plano espiritual. Mas terás a graça de acompanhar no futuro o desenvolvimento dessa doutrina, que vai se espalhar pelo mundo afora, e o senhor verá e acompanhará essa grande luz para a humanidade. Então, o Livro dos Espíritos veio e ficou. Seus ensinamentos aí estão, insuperáveis, atravessando os tempos. Nesses 165 anos de lançamento, que completou no 18 de abril de 2022 passado, jorrando luz para a humanidade. Salvando vidas, despertando consciências, auxiliando encarnados e desencarnados a responder para si mesmo: quem sou? Sou um espírito imortal, viajor do universo. Sou um ser espiritual em processo de evolução através das experiências humanas. Como diz o grande jesuíta Teilhard de Chardin, francês, nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos espíritos desde a simplicidade e da ignorância, com o objetivo de alcançar a perfeição. E essa perfeição está intrínseca em nossa própria natureza, de modo que não ficará espírito que não se torne perfeito. Por isso Jesus afirma no Evangelho que nenhuma das ovelhas que o Pai a ele confiou se perderá, porque é da proposta divina que todos nós, mais cedo ou mais tarde, desenvolvamos em nós as potencialidades que já são perfeitas. Nós utilizamos a palavra imperfeito porque nós ainda não alcançamos 100% dessas virtudes espirituais. Então, com essa obra, renasce o cristianismo simples e puro, incorruptível e nobre dos primeiros tempos, convocando todos nós para as fontes eternas da paz, da alegria, transformando-nos em um roteiro insuperável de todos os tempos, principalmente nos tempos atuais. Principalmente nos tempos de pandemia, dos tempos de guerra, onde o próprio Livro dos Espíritos nos mostra lá, na lei de destruição, que a guerra ainda se faz necessária no planeta Terra, porque nós, a humanidade do planeta, estamos muito mais ainda apegados às coisas materiais do que às essências espirituais da vida. Orgulho, vaidade, prepotência, apego, paixão, poder, falso poder, e a destruição de uns para com os outros. Então, é o cristianismo redivivo. Os ensinamentos de Jesus, como foram deixados no passado, através dos primeiros cristãos que trabalharam pela prática da caridade, que fundaram a Casa do Caminho, mostrando como a primeira organização social de assistência no mundo, através do grande exemplo que ele nos deixa, para que nós pudéssemos estar aqui amparados por essa equipe de trabalhadores que continuam firme e forte, dando prosseguimento a essa promessa
enviada por Jesus de Nazaré. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando, um livro de cabeceira, um livro para reflexões, um livro que alimenta a alma. E esse Evangelho completou 158 anos de lançamento, explicando as parábolas de forma terapêutica, porque as parábolas que foram enunciadas por Jesus, elas servem para nos dizer o como vamos fazer a nossa perfeição espiritual. O reino dos céus é comparado, lembra? A um homem que encontrou um tesouro no campo, foi, vendeu tudo, comprou o campo para si, porque sabia que ali tem um tesouro. E o tesouro está aqui, em nossa própria consciência. Nós estamos buscando esse tesouro com o tempo, varejando esse campo, que é o campo íntimo, através da renovação das nossas atitudes, para que essa luz desperte. Que brilhe a vossa luz, é o conselho do Evangelho, é o conselho desse Messias de Nazaré, que é orientador e coordenador desse trabalho. E aí, para o Evangelho, nas reflexões desse trabalho, Allan Kardec coloca exatamente uma mensagem do chamado Espírito e Verdade, onde ele diz assim, na introdução, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Essa equipe se espalhou sobre a face da Terra por várias partes, chamando a atenção de que dos homens que estavam vivendo através da matéria. Então, fazendo com que nós despertássemos através da própria matéria. Por isso que as mesas bateram, as mesas giravam, as mesas sacudiam, porque nós podíamos ver a matéria e pegar. Só não entendíamos a causa. Qual a causa que está por trás desses fenômenos espíritas? E com o tempo ficamos sabendo, desde a casa da família Fox, quando o espírito Charles Rosman se revela através das pancadas ou raps, brincando com as meninas, Kate e Catherine, que moravam com a mãe e o pai. Quando as pancadas aconteciam dentro de casa, elas, ao mesmo tempo que tinham medo, se divertiam, dizendo que era o senhor pé rachado. E certa feita pediram a ele que repetisse o que elas faziam. E uma delas bateu palma determinado número de vezes e as pancadas se repetiram da mesma forma. Enquanto as crianças se divertiam, os adultos prestavam atenção. Olha, é algo inteligente. Por quê? Porque está obedecendo o comando. Até que começa, através do alfabeto, através da psicotologia da época, que ainda não existia uma grafia correta. Então, a tipologia através de pancadas associadas a letras do alfabeto. E ele conta a sua história. Chamo-me Charles Rosman, um mascate, vendedor de bugigangas na época. Fui hospedado nesta casa na época em que era uma hospedagem, mas os donos da casa tinham um objetivo, roubar meu material de venda e ficar com o dinheiro que eu trazia na época. E eles assassinaram o corpo, enterraram o corpo na adega, mas eu continuo aqui, continuo vivo, porque era um espírito que estava revelando para nós essa história. 1848. E por aí, pelo mundo afora, assola-se, porque a organização vinha do plano espiritual maior, sob o comando divino. É o que ele diz na introdução do Evangelho. Os Espíritos do Senhor recebem o comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, que vêm fazer o quê? Iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, o véu foi tirado, como eles dizem, sobre a nossa visão, para que nós possamos enxergar muito mais além. Existe uma outra vida além, e morrer não é o fim. Todos os seres que estão retornando, deixando o corpo físico na matéria, no fluido cósmico universal, continuam existindo, nós já sabemos. É o princípio da imortalidade.
Existimos antes do corpo, no corpo e fora do corpo. E o Espírito Verdade conclui essa mensagem dizendo: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é descobrir o sagrado em nós. Porque o reino, como diz Jesus, o reino está em vós, o reino está entre vós. E agora, através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar à equipe onde se encontra escrita a lei de Deus. E eles respondem como? Exatamente, com certeza alguém respondeu aí. Na consciência, está na nossa própria consciência. Então, nós sabemos qual é a nossa destinação. Nós sabemos o que estamos para fazer aqui no planeta Terra. Não podemos perder a oportunidade. No momento, nós ouvimos muito o planeta Terra rumo ao mundo de regeneração. Mas o planeta por si só é matéria. A matéria também evolui, sim. Mas os moradores também precisam evoluir. Nós somos moradores temporários do planeta. É o nosso mundo íntimo que está em renovação, saindo, desejando sair do capítulo das expiações e das provas para alcançar um mundo de regeneração. Onde eles nos dizem que o mal ainda existe, mas o bem já começa a superar. É um campo como se fosse repouso para aurir novas forças e continuar a caminhada, continuar a batalha, porque o Espírito não para, não cessa nunca. Então, essa obra, o Livro dos Espíritos, tem despertado vidas, tem ampliado consciência, através de seres que, quando tomam contato com ele, com essa obra, desperta para a realidade. Lembro-me, neste momento, do grande exemplo do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, católico na época. Alguém lhe presenteou com o Livro dos Espíritos. E ele morava num local distante que precisava pegar o bonde, o trem. E durante a viagem, ele resolveu, disse, bom, vou ler, passar o tempo com esta obra. E começou a ler o Livro dos Espíritos, folheando suas páginas. Mais tarde, ele revela, quando ele torna-se espírita e declara para a comunidade. Ele diz, quando eu comecei a ler essa obra, para mim, não tinha nada de estranho. Olha que interessante. Porque para alguns espíritos é como relembrar a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira casa, que é o plano dos espíritos desencarnados. E a partir daí, ele continua lendo, estudando, convicto dos princípios que a doutrina nos traz. Então, filosofia espírita, doutrina espírita, espiritismo, eles nos apresentam na obra O Livro dos Espíritos. Primeiro princípio, a existência do Criador. Então, não tem conversa se não falarmos de Deus em primeiro plano, porque nós somos oriundos de Deus. Criador, Criador não somente, mas também mantém a vida em todo o universo, que cria apenas dois princípios, princípio material e princípio espiritual. O princípio material dá origem à matéria, o princípio espiritual dá origem ao ser inteligente do universo. Quando Kardec pergunta o que é o espírito, defina para nós, e ele diz, o espírito é o ser inteligente do universo. Deus, o Criador acima de tudo, espírito e matéria, como obras desse Criador. Para que cria? Para evoluir. Então, um dos princípios nossos é a evolução, criacionismo e evolução ao mesmo tempo. Para evoluir, precisamos evoluir tanto no plano de origem, que é o plano espiritual dos desencarnados, e também no plano material. Aí precisamos de um outro princípio, que chama-se pluralidade das existências. E essas existências dá-se através do processo que se chama reencarnação. Estamos nós aqui agora, nós que estamos utilizando essa indumentária física, encarnados é o nosso estado. Para quê? Para aprender, para evoluir.
Já não somos os mesmos da época da simplicidade nem da ignorância, mas temos ainda uma caminhada longa para que possamos aperfeiçoar. Onde? Somente no planeta Terra? Não. Aí entra mais um outro princípio: pluralidade dos mundos habitados. A ciência já sabe que existem vários mundos, só ainda não comprovou que são habitados. E esses mundos fazem parte do universo. Como eles mesmos dizem, olha para o céu essa noite e as estrelas são mundos, são sóis que estão girando no universo. Pede a Deus que no futuro tu possas habitar um mundo melhor. Para habitar um mundo melhor lá fora, é preciso fazer um mundo melhor aqui dentro. Então, Deus, Espírito, matéria, evolução, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos. Nós nos comunicamos uns com os outros, encarnados com encarnado, encarnado com desencarnado e vice-versa, e nós também entre encarnados. Quando o desencarnado se comunica conosco, é o fenômeno particular da mediunidade, que aflora, que todos nós possuímos, como diz Kardec, um em mais graus ostensivamente, outros em menos, porque alguns trazem no seu planejamento reencarnatório utilizar essa faculdade para auxiliar na evolução. E Jesus, modelo e guia da humanidade, governador espiritual da Terra, ele é o vosso modelo. Questão 625. Qual o espírito mais evoluído que já surgiu na Terra? Vede Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Jesus de Nazaré. Então, gratidão. Gratidão a Kardec, a equipe espiritual. Gratidão a Jesus, que prometeu e cumpriu, sempre cumpre sua palavra e nos enviou um outro Consolador, para que esse Consolador permaneça conosco eternamente. Então, Ave Cristo, saudemos o Livro dos Espíritos, estudando com dedicação, que será a melhor celebração que nós vamos fazer daqui para o futuro. Nesses 1 século e mais 65 anos, dando suporte e base a todas as instituições espíritas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, fortaleça as equipes espirituais trabalhadoras de todas as instituições que estão na Terra, auxiliando-nos na nossa educação espiritual. Agradeço mais uma vez pelo convite da casa, que possamos sempre poder contribuir com as reflexões doutrinárias. Então, aqui nós encerramos as nossas reflexões da noite. Obrigado, obrigado e obrigado. Edivaldo, nós que agradecemos. Nós que agradecemos primeiro, por ter aceito de pronto esse convite e depois por essa aula que você deu para a gente. Realmente o Livro dos Espíritos, ele é atemporal, né? Cada momento da nossa vida a gente abre ali e a resposta à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor aquelas palavras que estão ali. E você nos trouxe isso de maneira muito clara, muito didática, e por isso muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar em contato com esse estudo mais uma vez, né? Cada vez mais a gente vai sedimentando, como você falou, porque é uma obra inesquecível, está conosco por muito tempo e sempre precisa estar. Com certeza. A todos que estão aqui com a gente, já queria deixar o nosso agradecimento. Vou pedir para o seu Moacir, para ele fazer a prece de encerramento da nossa reunião de hoje. Seu Moacir? Ok, Mateus. Vamos encerrar os nossos trabalhos, a nossa palestra, citando a prece do Espírito Meimei. Ela chamou de oração diante da palavra. Oração diante da palavra. Ela começa dizendo assim: Senhor Jesus, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la,
Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me, Senhor, a falar para que eu faça sempre o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, ajuda, Senhor, que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo do ódio. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajusta à edificação do bem no momento exato. E faz-me, Senhor Jesus, vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me, Senhor, em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me, Senhor, o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, e brando sem preguiça, e fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Jesus e dos mentores espirituais, do Consolador, nós encerramos as atividades desta noite, a nossa palestra, desejando a todos os participantes muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra nosso encontro de hoje. Edivaldo já tinha topado estar com a gente presencialmente, então o convite para presencialmente continua de pé, a gente só vai marcar direitinho aí. E com certeza na próxima vez a gente já vai poder te ver no Salão do Consolador. Um abraço a todos, boa noite, Edivaldo, boa noite, Moacir. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima Obrigado, vez. Tchau, tchau, gente. Até. Boa noite.